como que as crenças, então, elas se formam, né? Por que que eu tenho esse conjunto de crenças que eu tenho hoje a respeito de qualquer assunto da minha vida? As crenças, elas se formam basicamente na nossa primeira infância, que corresponde à idade do 0 aos 7 anos. E por que que as crenças elas se formam nessa idade, né? Porque a gente pode desenvolver sim novas crenças ao longo da vida, mas as crenças mais enraizadas, que hoje estão mais inconscientes pra gente, elas se desenvolvem lá no nossa primeira infância, da idade do 0 aos 7 anos. E por que que isso acontece? Porque a criança, até os 7 anos, ela não tem, falando um pouco da neurologia, ela não tem o neocórtex, que é a parte do cérebro que racionaliza as experiências, ainda totalmente desenvolvido. Então, o cérebro límbico da criança, que é o cérebro que experimenta o mundo através das emoções, é o nosso cérebro emocional, né? Ele é o que está mais ativo durante essa fase da nossa vida. É. E é a partir deste cérebro que a criança ela interpreta as coisas que acontecem na vida dela. E ela não tem ainda o apoio da cognição que é desenvolvida no neocórtex para poder significar os acontecimentos que ela vive. Então, a partir das experiências emocionais que a criança vive, ela cria algumas regras de como que ela tem que viver e sobreviver. E aí isso vai ficando numa camada cada vez mais inconsciente É. conforme a gente vai crescendo, né? Por isso que hoje a gente não tem consciência dessas crenças, porque elas vão Subconsciente. pro nosso subconsciente. Então, lá na nossa infância, a gente vai tendo várias experiências, várias situações vão acontecendo, a gente escuta adultos falando sobre um determinado assunto, a gente vê exemplos, a gente vive situações específicas e aquelas situações, tudo que você vivencia é vivenciado através do cérebro límbico, que tem a imaginação, que tem as emoções muito fortes. E a partir disso, ela vai criar uma regra, ela vai interpretar aquela situação. Ah, então isso aconteceu, então se é assim, o resultado será É. assado. E aquilo vai ficando no inconsciente da criança. É isso que a Lari falou, essa regra, o seu cérebro tenta criar uma regra para identificar um padrão, ele segue exatamente essa fórmula. Se é assim, então algo eu tenho que fazer, eu tenho que reagir dessa outra forma. E essa lógica de causa e efeito fica grudada no seu subconsciente e você só vai repetindo essas várias regras que você tem. Sim, E muitas vezes essas regras ou elas são distorcidas, ou elas não te ajudam, ou elas são limitantes, assim como elas podem ser potencializadoras. Mas dá para identificar a regra que você está seguindo, entendeu? Esse é o trabalho. Como ela se formou, não necessariamente você precisa saber. Às vezes você até consegue, fazendo trabalhos de hipnoterapia, por exemplo, de regressão. regressão, você consegue chegar nos eventos raízes que foram quando aquela crença ficou impressa, aquela memória ficou impressa e criou essa regra de se isso é verdade, então eu tenho que agir dessa forma. E aí tem um ponto bastante importante na formação dessas crenças. Elas estão profundamente ligadas a experiências emocionais, né? Justamente por conta do cérebro Do límbico. cérebro límbico. Então eu costumo falar assim, quanto mais fortes as emoções positivas ou negativas envolvendo uma determinada experiência, mais você tende a criar uma regra, quando você era criança, né, do 0 ao 7, mais a sua tendência a criar uma regra mental, uma crença em torno daquela experiência. Costumo falar que assim, que as emoções, elas são a tinta do carimbo da memória. Então, quanto mais emoção tem, mais tinta tem, mais forte fica carimbado na nossa memória, no nosso subconsciente. Então, isso vale para tudo que você viveu e também para o que você vive, né? É aquele exemplo do você não lembra o que você comeu ontem, mas você lembra o que você comeu no dia do seu aniversário há, sei lá, 5 anos atrás. Por quê? Muitas vezes a gente faz essa brincadeira, a gente realmente lembra o que a gente comeu no aniversário há 5 anos atrás, né? Onde a gente estava, que roupa a gente estava vestindo, com quem que a gente estava, porque são experiências profundamente emocionais. Em comparação que você comeu ontem, foi aquele dia a dia, rotina, mais um almoço, não tem uma impressão emocional tão forte, você não registra tão vividamente na sua memória, tá? E eu queria dar um exemplo de como que uma crença é formada, não necessariamente ligada ao dinheiro, mas para trazer mais um exemplo para ficar um pouco ainda mais claro, né? Então imagina uma criança num parquinho desses de praça, e aí ela tá no balanço, tá brincando ali no balanço, e aí ela cai do balanço, machuca o joelho ali na hora, e
nesse momento a criança ela experiencia ali uma situação onde ela precisa de carinho, de conforto, ela vai buscar o adulto, ela vai buscar a mãe que tá Uhum. ali que estaria ali com ela. Só que naquele momento a mãe de repente falou ali pra mãe da amiguinha, olha, vigia ali minha filha que eu preciso passar ali no carro para pegar uma coisa que eu esqueci. E a criança, quando vai buscar a mãe que ela tá precisando naquele momento, ela percebe que a mãe não está ali. E aquela experiência, por menor que seja, para aquela criança ela é vivida de uma forma emocionalmente muito intensa. E aí ela foi ver que a mãe não estava lá e por conta desse sentimento de abandono, que é para a criança é muito intenso, ela pode ter criado uma crença interna de que quando eu preciso de apoio de alguém, quando eu me machuco, eu não vou ter. Eu serei abandonada, não terei alguém para me ajudar. E isso pode ser perpetuado para a vida adulta dessa criança e estendido para os relacionamentos afetivos de uma forma completamente inconsciente e Distorcida. distorcida, porque ela experienciou aquela vivência, aquele momento de uma forma intensamente emocional e imaginativa. Ela não tem o apoio da cognição para racionalizar e falar: ah, a minha mãe não estava ali porque ela precisou resolver um problema, mas logo ela volta e ela vai me acudir. Eu tô sendo cuidada pela mãe da minha amiguinha e tá tudo bem. Né? Então a criança não tem esse discernimento, esse apoio da cognição para conseguir racionalizar esse evento que aconteceu. E aí esse evento pode ter, então, imprimido uma crença na mente dessa criança que depois ela vai ser perpetuada para outras situações da vida. E aí tem também um outro lado interessante. Por que que isso acontece? Por que a gente tem esse mecanismo, né, neurológico de criar na nossa mente essas regras de conduta, de como que a gente interpreta o mundo? Porque o nosso cérebro, o nosso ser, a nossa biologia, todos os seres, na verdade, biológicos, né, existe uma regra que é imperativa a todos nós. A gente precisa economizar energia, né? Nós somos seres que estão sempre buscando a eficiência energética para sobreviver. Por quê? Se você gasta mais do que você tem de energia, você morre. E se você tem que buscar alimento toda hora, gasta muita energia, você também tem menores chances de sobrevivência. Então a gente foi evoluindo durante os milênios de evolução genética, de evolução natural, para sempre buscar formas de ser mais eficiente no uso da energia. E esse é um mecanismo de uso eficiente da energia, mesmo que ele seja imperfeito, que é o seguinte: eu vejo uma determinada situação, eu vivo uma situação, o meu organismo está programado para sobreviver. Aquilo teve uma intensidade emocional, e então eu crio uma regra para, se acontecer algo parecido com aquilo novamente, eu já sei como agir rapidamente, sei como garantir a minha sobrevivência, sei como sair daquela situação íntegro e de forma bem, sem gastar muita energia, porque toda vez que eu tenho que aprender alguma coisa nova, eu estou gastando energia. Uhum. Toda vez que eu tenho que usar, imagina o seguinte: imagina se você tivesse que todo dia aprender a escovar o dente. Todo dia você esquece como que você escova os seus dentes. E você tem que aprender de novo. Imagina a quantidade de energia que você vai gastar todo dia para isso. Então, você conseguiu criar essa memória, a coordenação motora, você já nem lembra. Às vezes você está escovando o dente fazendo outra coisa, ou pensando em outra coisa, e o seu corpo já sabe o que fazer. Dirigir um carro, né? Dirigir o Imagina se carro. todo dia você tivesse que aprender a dirigir o carro. Imagina quanto de energia a gente coloca para aprender a dirigir um carro, né? As Exatamente. pessoas que já fizeram autoescola sabem que no começo é difícil, você precisa se concentrar, você precisa, né, colocar energia para aprender. Então imagina se você tivesse que fazer isso todo dia, toda vez que você pegasse o carro. Então esses são exemplos mais óbvios, assim, né, de escovar o dente, aprender a dirigir o carro, de como esse mecanismo de conservação de energia que a gente desenvolveu ao longo da evolução funciona. Agora, o mesmo funciona para essas experiências emocionais, né? Então a gente cria essas regras, se funciona assim, então eu tenho que reagir assim para sobreviver, né? No fundo, essa é a raiz de por que a gente forma e como a gente forma as nossas crenças.